Olá, meus caros, eu estou aqui na SOS Motos e eu vou conversar aqui com o meu amigo Nonato Lessa. Nonato, muito obrigado aí por você nos conceder aí esse espaço para conversar um pouco aqui sobre um assunto que eu creio é bastante do interesse dos condutores de moto e dos proprietários de moto, que é o recall. Lembrando que esse encontro aqui é patrocinado pelo sistema 5 Peças, Só Peças e Açomotos. Isso. E é uma maneira da gente divulgar aí informações úteis, conteúdos úteis, de qualidade para os condutores e proprietários de motocicletas. Então, Nonato, eu queria que você, para começar, nos explicasse aqui o que é exatamente um recall. Charles, a princípio eu que lhe agradeço você ter vindo aqui e agradeço também ao Sistema SSA por estar nos dando essa oportunidade. O recall é um assunto pouco explorado no segmento de moto, de carro. Não é muito visto, mas é de suma importância que todos os proprietários de moto, de carro e no nosso caso de motos principalmente, veja o que é o recall. O recall é simplesmente a convocação por parte de um fabricante, seja ele da Honda, Yamaha, ou seja, de qualquer fabricante ou de distribuidor, que coloca ou que vende um produto e esse produto dá um defeito, ele convoca esses proprietários a virem em suas concessionárias e fazer a substituição das peças necessárias. Como eu já te falei antes, a gente estava conversando, a Yamaha, por exemplo, a Yamaha está convocando mais de 40 mil proprietários de crosser para trocar a mangueira de freio dianteiro, que isso pode ocasionar um acidente que possa ser até fatal. O freio é de suma importância. Então, que esses proprietários dessas motos entrem no site do Denatran, no site da própria Yamaha, lá ele vai digitar o número do chassi da moto dele e ele vai saber se a moto dele está entre essas motos que tenham que fazer esse recall. A Honda, em 2016, convocou mais de 120 mil proprietários para fazer a substituição de um componente da injeção eletrônica. Então, assim, é muito importantíssimo. Uma outra dica também que eu queria dar para os motoqueiros é com relação às luzes. A gente que viaja, você deve sempre encontrar algum motoqueiro à noite numa avenida ou numa estrada, numa BR, com a luz traseira apagada. E nós só temos um único foco na traseira de uma moto, que é uma só lanterna. As outras lanternas são de pisca, a gente quando vai se dobrar ou quando vai fazer alguma conversão. Já no caso da lanterna traseira, também fiquem atentos a isso quando sair de casa. Olha se essa lanterna essa luz está acesa ou não. Aumenta aí muito o risco de acidente, né? Porque se o único ponto de visibilidade para quem vem atrás da moto é aquela lanterna traseira e ela está apagada, é de fato um risco, e eu vejo isso, já aconteceu comigo na estrada e tal. Mas me chamou muita atenção o lance da mangueira. Sim, pode dar. E nós temos aí um exemplo desse que eu dei da lanterna de uma moto que está aí com a traseira batida, na qual uma van bateu e segundo o condutor da van e da moto, eles ficaram aquela teima, um dizia que a lâmpada estava apagada, o outro dizia que não, mas depois do acidente não dá mais para constatar, porque enfim, quebrou a traseira e o motoqueiro está hospitalizado. De fato, pois é, um risco, de qualquer maneira, um grande risco. Mas me chamou muita atenção o negócio da mangueira, porque me parece uma coisa muito perigosa. Você falou aí que a Yamaha, foi isso? Yamaha convocou um número enorme aí de... Mais de 40 mil. 40 mil motos para poder fazer esse recall. Aí eu te faço a pergunta, qual é o risco, no caso da mangueira, qual é o risco real de um cara, por exemplo, não ir fazer o recall? Ele recebeu o recall, soube que estava vendo o recall, mas ele não foi, ele resolveu não fazer. Qual é o risco real num caso desse, do cara não fazer o recall da mangueira? Eu vou exemplificar aqui, Charles. Digamos, eu não sei qual é o real fator que ela convocou para trocar a mangueira. Eu não sei qual é o defeito que a mangueira está apresentando para que a Yamaha tenha feito isso. Agora, digamos que ela tem um vazamento. Se essa mangueira tiver um vazamento, vai faltar freio na moto. Então, o que é que ocorre uma moto sem freio na hora que o condutor precisar frear e ela não parar? Um acidente. Esse acidente pode ser fatal, pode trazer problemas não só para o condutor, mas com um pedestre, enfim. Ela pode ser uma mangueira que ela está com um defeito, ela está dilatando, ela não está vazando, mas você aperta o freio, você sente o freio, digamos assim, fofo.
Entendi. A mangueira dilata e não dá a pressão suficiente para que o pistão lá da pinça empurre essas pastilhas e ela venha fazer a frenagem, que é uma frenagem necessária, 100%. Se não acionar o freio, 100%, pronto. Não acionou, não empurrou as pastilhas para pressionar o disco, ela vai correr livre. Você vai apertar e ele não vai ter freio. É um risco realmente... Então é um risco muito grave. Uma outra coisa que agora eu fiquei pensando aqui, mas isso é tão importante fazer o recall, né? Como a gente viu aqui, claro que é de fato importante fazer o recall, mas aí eu te pergunto o seguinte: como é que eu fico, por exemplo, eu tenho uma motocicleta, como é que eu fico sabendo, onde é que eu procuro saber se a minha motocicleta está inserida aí nesse grupo que precisa fazer um recall? De repente a marca chamou, não é, para um recall, e aí como é que eu fico sabendo se a minha moto está incluída nisso? Em alguns casos, não falei em algum caso, todos os casos, as concessionárias de motos, ela envia uma carta para sua residência. Obviamente que com tanta greve, pandemia e outras coisas, mudança de endereço, muitas vezes essas cartas não chegam até o proprietário. Então o que é que ele deve fazer? Pode entrar, como eu falei no início, no site do Denatran. Você vai consultar pelo chassi da sua moto, se a sua moto tem ou não algum recall para ser feito. O Denatran. Outro, você entrar no site do próprio fabricante. Sua moto é Yamaha, entra no site da Yamaha, Honda e assim por diante. E lá vai estar. E um outro detalhe, lembre-se, sua moto pode ser 2010. Se você não levou ela para fazer o recall e lá consta que tem que ser feito um recall, pode levar, porque o recall não tem vencimento, não tem prazo de validade. Ou seja, ele convocou, pode passar 10, 5, 15 anos, mas eles têm que cumprir com isso. Nonato, a gente já entendeu que o recall ele é importante, é imprescindível, já entendemos aqui onde a gente pode, né, saber tomar informações sobre se o veículo está, se a motocicleta está ou não inserida aí dentro de um chamado desse, né, de recall. Mas eu queria te perguntar o seguinte: dá para você nos mostrar, ou fazer a demonstração de como é que se troca essa mangueira, onde é que fica a mangueira de freio exatamente, para a gente fazer uma demonstração aí de como é que faz essa substituição da mangueira? É possível fazer isso? É possível sim, sem dúvida. Pois vamos lá? Vamos lá. Ótimo, vamos lá então. Charles, a gente está aqui com a moto, uma CB250F da Honda, e eu vou fazer uma demonstração onde que ficam essas mangueiras e o que é a mangueira de freio. A mangueira de freio, ela liga o cilindro superior da manete, que aciona o freio, onde passa o fluido de freio para acionar as pastilhas. Essa é a mangueira. Então, obviamente que a gente está falando de uma CB250, não é de uma Lander. O recall que nós falamos é da Lander, entendeu? Então a mangueira é essa, que liga o cilindro de freio superior ao cilindro de freio inferior, que dá a pressão do óleo para que as pastilhas sejam pressionadas. É essa mangueira na Crosser que tem que ser trocada. A substituição é muito simples, é 2 parafusos que pega o cilindro superior, o mecânico vai tirar esse parafuso superior, vai tirar o parafuso inferior, tira a mangueira, substitui, coloca a mangueira nova e depois tem que colocar um novo fluido de freio também. E como é de costume e popular que a gente chama, ele tem que fazer a sangria do freio, ou seja, deixar somente o fluido dentro da mangueira sem ar, né, como a gente chama, tem que ser somente o fluido. Eu, como mecânico e proprietário de oficina, se eu tivesse uma moto, eu já iria agora de imediato consultar se minha moto precisaria ou não do recall e levaria o mais rápido possível, porque nós temos aí recall de chassi, recall de mangueira de freio, recall de balança, enfim, um monte de recall que é importantíssimo. Eu consultaria logo o meu fabricante e me programaria para levar essa moto, porque como a gente está em cima de um veículo de 2 rodas que já não é tão seguro e ainda andar com problema, ou seja, seria mais complicado. Meus amigos, eu conversei aqui com o Nonato Lessa, uma pessoa formidável. Fiquei muito feliz aqui com os ensinamentos e gostaria de agradecê-lo. Nonato, muito obrigado aí por ter nos recebido. Obrigado. Se você quiser dar alguma palavra final aqui a respeito da nossa visita. Charles, o que eu tenho a dizer, como eu já falei no início, eu que agradeço. E assim, eu me sinto muito feliz em ser prestigiado e escolhido para você, sua equipe, o SSA vir até aqui e conversar um pouco com a gente sobre isso, porque
eu tenho paixão por duas rodas, eu tenho cuidado com os meus clientes e como eu falei do início, o nosso lema é esse, SOS Motos, a marca que cuida da sua moto. E se eu estou cuidando da sua moto, obviamente que eu estou cuidando também do proprietário dela. É isso aí. Se você é condutor de moto ou proprietário de moto e tem algum problema, vem aqui na SOS Motos, a marca que cuida da sua moto. Grande abraço e até a próxima.